Oi, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a teoria das colisões. É um vídeo bem curtinho, mas esse tópico é bastante importante para nós entendermos completamente as questões de cinética. Bom, até agora nós falamos de cinética de reação, mas em momento algum nós comentamos sobre os modelos de reação. Na última aula nós vimos a dependência da velocidade de reação com a temperatura, e essa dependência foi traduzida pela equação de Arrhenius. Então, a equação de Arrhenius, que diz que a constante de velocidade é igual a um fator pré-exponencial a vezes E elevado a menos energia de ativação sobre RT, é a equação que descreve a dependência, no caso da constante de velocidade com a temperatura. A velocidade depende da constante, por isso a gente consegue traduzir a dependência da velocidade com a temperatura a partir dessa equação. O modelo de reação precisa apresentar um significado para os parâmetros de Arrhenius, que são A e a energia de ativação. A, o fator pré-exponencial, e a energia de ativação, a energia necessária para a reação acontecer. O primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo que deriva da teoria de colisões. Essa teoria ela pode ser derivada, claro, sempre aumentando a complexidade dos dados inseridos no sistema, mas de forma mais simples, a partir de reações no estado gasoso. Tá? É a forma mais simples que a gente tem de derivar a teoria de colisões e é nela que a gente vai se basear para estudar o que está acontecendo. A gente não vai entrar nas deduções mais complexas, incluindo reações em solução. Bom, para isso, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, como a reação acontece? Para a reação acontecer, eu preciso que as moléculas se encontrem e, portanto, que aconteça uma colisão entre essas moléculas. A segunda coisa é o modelo que nós vamos tomar pelas moléculas. Então, as moléculas, nesse modelo, elas são consideradas esferas rígidas, defeituosas. Por que defeituosas? Porque quando elas se encontram nessa colisão para reagir, duas coisas podem acontecer. Elas podem simplesmente ricochetear, ou seja, se encontrar e se separar sem que aconteça nenhuma reação, ou elas podem se despedaçar, que é o que a gente entende como uma reação acontecendo. O que vai definir se essas moléculas vão simplesmente se encontrar e se separar, ou se haverá quebra de ligações para acontecer uma reação química, é a energia com a qual elas se encontram. Então, isso vai depender da energia cinética das moléculas. Se o choque acontecer com energia cinética baixa, elas simplesmente vão se encontrar e se separar. Se a energia for alta o suficiente, elas vão se despedaçar, ou seja, vai haver quebra de ligações químicas e formação de novas ligações químicas e, portanto, a reação vai acontecer. Portanto, existe uma energia cinética mínima que vai dizer se a reação vai acontecer ou se simplesmente as moléculas vão se chocar e se separar. Então, para saber o que vai acontecer ou como a reação procede, nós precisamos de duas informações. Primeiro, a gente precisa conhecer a frequência de colisões entre as moléculas. E a segunda coisa que nós precisamos saber é qual a fração dessas colisões que acontece com energia maior ou igual à energia mínima necessária para a reação acontecer. A frequência de colisões é derivada da teoria cinética dos gases. A gente não vai deduzir isso de novo, imagino que vocês já tenham visto isso em termodinâmica. Mas, enfim, essa frequência de colisões, que é ZA, ZB, vai ser igual à seção de choque, que é esse sigma, que depende da área da molécula, vezes a velocidade média relativa, que também é da teoria cinética dos gases, foi deduzida como sendo 8RT sobre πμ elevado a meio, sendo μ a massa das espécies, massa da espécie A vezes a massa da espécie B, sobre a massa de A mais a massa de B. Bom, isso tudo vezes o número de Avogadro ao quadrado, vezes a concentração da espécie A, vezes a concentração da espécie B. Então, essa é a frequência de colisão. A gente sabe que quando aumentamos a temperatura, nós aumentamos também a velocidade relativa das espécies. Então, conforme eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade relativa e, portanto, eu vou aumentar a frequência de colisão entre as moléculas. Da mesma forma, se eu aumento a área, ou seja, se eu aumento o tamanho das moléculas envolvidas, eu também vou aumentar a frequência de colisão. Quanto maior as moléculas, maior a chance dessa molécula colidir com outras moléculas no meio do caminho. Muito bem. Acontece que a dependência da velocidade com a temperatura, experimentalmente, ela é observada ser muito maior do que essa dependência somente da raiz quadrada
da temperatura que vem da velocidade relativa. E é por isso que a gente precisa agora levar em consideração a fração das colisões que acontece com energia maior ou igual à energia mínima. A gente sabe que a energia cinética é dada por mv² sobre 2. E vimos também na teoria cinética dos gases a distribuição de velocidades de Maxwell. Essa distribuição nos dá qual a fração de espécies que tem uma determinada velocidade, ou então eu posso escrever isso também em função da energia cinética. Então, num gráfico de fração de moléculas que têm uma determinada energia cinética pela energia cinética, a gente vê que quando nós temos uma temperatura mais baixa, a grande parte das moléculas se concentra numa região de menor energia cinética. Conforme nós aumentamos a temperatura do sistema, eu tenho uma distribuição dessas espécies com várias energias cinéticas e eu tenho uma fração maior de moléculas com energia cinética maior. Então, se eu traço um determinado valor como sendo energia cinética mínima necessária para que uma reação aconteça, conforme eu aumento a temperatura, a gente vê que a fração de moléculas que tem energia cinética maior que esse valor definido aumenta. Daí vem a distribuição de Boltzmann, que diz que a fração de moléculas com uma determinada energia mínima vai ser elevado a menos essa energia mínima sobre RT. E isso é muito importante. Então, nós temos a frequência de colisões, que foi dada por ZAB é igual a sigma, que é a área, né? A seção de colisão, a área relativa à área da molécula, vezes a velocidade relativa, número de Avogadro ao quadrado vezes a concentração de A vezes a concentração de B, e eu tenho a fração de colisões com energia maior ou igual que a energia mínima. Essa fração, então, vai ser I elevado a menos a energia mínima sobre RT. Com essas informações, então, a gente consegue deduzir que a velocidade da reação vai ser uma função desses dois valores, a frequência de colisão, ZA/ZB, e a fração de espécies com energia mínima no sistema. Então, a velocidade vai ser sigma vezes a velocidade relativa vezes o número de Avogadro ao quadrado, vezes a concentração de A vezes a concentração de B, vezes Z elevado a menos a energia mínima sobre RT. A gente já sabe que a velocidade é a constante de velocidade vezes a concentração de A vezes a concentração de B, então a gente pode igualar essas duas equações. Então, K vezes a concentração de A vezes a concentração de B vai ser igual a sigma velocidade relativa vezes o número de Avogadro ao quadrado, concentração de A, concentração de B, E elevado a menos a energia mínima RT. E eu chego que a constante de velocidade vai ser igual a sigma velocidade relativa, número de Avogadro ao quadrado, E elevado a menos a energia mínima sobre RT. Com essa equação, e lembrando da equação de Arrhenius, se nós tirarmos o ln das duas equações, a gente tem então que ln de K vai ser ln de sigma vezes a velocidade relativa vezes o número de Avogadro ao quadrado, menos a energia mínima sobre RT. E ln de K vai ser igual a ln de A, que é o meu fator pré-exponencial, menos a energia de ativação sobre RT. E a gente vê que essas duas equações têm exatamente o mesmo formato. E daí a gente tira, então, que o fator pré-exponencial A equivale a sigma vezes a velocidade relativa vezes o número de Avogadro ao quadrado. E essa é uma medida da velocidade de colisão das moléculas. Então, a gente consegue observar que dentro do fator pré-exponencial, a gente tem um fator que fala da velocidade de colisão ou frequência de colisão entre as moléculas. No segundo termo da equação, a gente conclui, então, que a energia mínima necessária para que a reação aconteça é, na verdade, a energia de ativação, certo? Então, a energia de ativação ela pode ser traduzida como essa energia mínima necessária para que uma determinada colisão resulte em reação. Contudo, quando nós comparamos o valor experimental obtido para a constante de velocidade e o valor teórico calculado a partir dessa equação, a gente observa que o valor experimental é menor do que o valor teórico. Isso porque ainda existe um fator que nós não consideramos. Vamos imaginar uma reação, então, de AB mais C dando A mais BC. Nós podemos visualizar as moléculas se aproximando para reagir de várias formas, mas vamos considerar apenas duas. Vamos imaginar, então, que as moléculas se aproximam dessa forma, vamos pensar que é CA, B e C. Vamos imaginar que isso vai acontecer, as moléculas vão se aproximar para reagir. Contudo, se a aproximação é feita com a molécula AB invertida, a reação pode não acontecer. Dessa forma, a gente conclui que é preciso considerar a orientação das moléculas na colisão na nossa equação.
Essa orientação ela é considerada pelo que nós chamamos de fator estérico e entra como P na nossa equação. Então, a constante de velocidade vai ser igual a P, sigma velocidade relativa vezes o número de Avogadro ao quadrado, E elevado a menos a energia mínima sobre RT. E dessa forma a gente consegue cumprir com a exigência estérica, colocando esse fator P, com a exigência da frequência de colisão e com a exigência energética para que a reação aconteça. Sempre lembrando, então, que com essa teoria a gente conseguiu deduzir, então, o equivalente ao fator pré-exponencial A. Então, dentro do fator pré-exponencial A, a gente vê que entra tanto o fator estérico como a frequência de colisão, e vimos que a energia de ativação da nossa reação equivale a essa energia mínima necessária para que a reação aconteça, que é a exigência energética. E com isso nós conseguimos, usando a teoria das colisões, encontrar o valor e o significado tanto para o fator pré-exponencial A como para a energia de ativação na equação de Arrhenius. Bem, por hoje era isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre teoria do complexo ativado. Até o próximo.